Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui à nossa nova videoaula. Hoje nós vamos tratar do assunto Lei Processual Penal no tempo. Sempre que a gente estuda direito penal, não processo penal, sempre que a gente estuda direito penal, a gente escuta dizendo que a lei penal não retroagirá, salvo se for em benefício do réu. Onde está essa previsão? Onde está esse ordenamento jurídico? Quem prevê isso? A própria Constituição determina no seu artigo 5º, inciso 40, que a lei penal não retroagirá, salvo se for em benefício do réu. Será que eu aplico a mesma regra para a lei processual penal? A lei processual penal não retroagirá, salvo se for em benefício do réu? Não. No que diz respeito à lei processual penal, a regra é diferente. O artigo 2º do Código de Processo Penal determina que a vigência de uma nova lei processual tem aplicação imediata. Ela aplica-se imediatamente, independente do fato de se considerar se ela é mais benéfica ou menos benéfica ao réu. A ideia do legislador é o seguinte: se é uma nova norma processual, pressupõe que ela seja mais célere, mais rápida, vai buscar de forma melhor o processo ou buscar de forma melhor as provas. É essa a ideia, que é diferente da lei penal, na qual eu pressuponho sempre a existência de uma nova lei para sua aplicação, se for em benefício do réu. O princípio que eu uso aqui no processo penal é o princípio do tempus regit actum, o princípio da imediatidade, da imediata aplicação da lei. Ótimo, mas como é que eu faço com um processo em andamento? Se um processo novo, tudo bem, processo novo, eu vou lá e aplico a nova regra processual e os fatos desse novo processo serão seguidos em razão da nova norma. E o processo que já está em andamento? O que acontece com esse processo? Eu vou anular todos os atos processuais anteriores à sua vigência? Não. O processo que está em andamento, a gente considera válido todos os atos processuais anteriores à vigência da nova norma processual e os atos processuais posteriores à vigência da nova norma processual devem seguir o regramento dessa nova norma processual. Ela tem esse benefício, a norma processual. Ela aplica-se imediatamente, porém ela conserva válido todos os atos processuais praticados anterior à sua vigência. Ótimo, interessante. Será que você conseguiria dar algum exemplo para nós atual do que acontece com a vigência de uma nova norma processual? O artigo 171 do Código de Processo Penal, artigo 171 do Código Penal, o crime de estelionato, quando praticado contra qualquer pessoa, não contra entes públicos, mas contra qualquer pessoa, a ação penal sempre foi ação penal pública incondicionada. Ou seja, surgia a notícia do fato para o Ministério Público, tendo prova do crime, indício de autoria, oferecer denúncia. Hoje, a ação penal ela é ação penal pública condicionada à representação da vítima. O que quer dizer isso, ação penal pública condicionada à representação da vítima? Exige da vítima agora uma manifestação de vontade. Exige que a vítima faça a representação. Daí eu pergunto para vocês, e se o processo para apurar um crime de estelionato já está em andamento? O que eu tenho que fazer? Ele foi iniciado quando não se exigia a representação da vítima. Continua assim ou eu sou obrigado a suspender esse processo para colher a representação da vítima? Quando se fala de ação penal, nós não estamos falando de regras processuais penais? Sim, estamos falando de regras processuais penais. Se estamos falando de regras processuais penais, eu não falei para vocês que a aplicação ela é imediata? Ela é imediata. Aí eu não falei que a aplicação dela é imediata, ainda que o processo já esteja em andamento? Sim, ainda que o processo já esteja em andamento. Portanto, norma processual tem que suspender esse processo em andamento, tem que obedecer o prazo de 6 meses, que é o prazo para oferecer a representação, intima-se a vítima para que ela, no prazo de 6 meses,
ofereça e venha manifestar o seu desejo em representar contra o réu. E mais, né? Ainda que a gente pegasse somente a regra processual, seria essa o resultado. Mas aqui também se pode falar que tem uma questão penal, porque para o réu é muito mais benéfico ele ser processado por uma ação penal pública condicionada à representação da vítima do que ser processado por uma ação pública incondicional. Retroagiria também em benefício do réu essa aplicabilidade. Tá, interessante essa questão. Agora eu quero saber o seguinte, você falou para mim que, Marcelo, você falou para mim que a norma penal retroage se foi em benefício do réu. A norma processual tem aplicação imediata. Mas será que existe alguma lei que seja mista? Ou seja, que tenha matéria de direito penal e matéria de direito processual penal? Sim, existem leis que trazem no seu bojo, no seu conteúdo, questões desse aspecto, tanto de direito material quanto de direito processual. Tanto de direito penal quanto de direito processual penal. E aí, como é que eu faço? Eu aplico somente uma parte dela? Eu aplico somente se ela retroagir? Eu faço a divisão da lei? Eu aplico somente a lei processual e não aplico a lei penal? Bom, a jurisprudência tem até posições dizendo que dá para você fazer a divisão dessa lei, aplicar somente a lei processual, mas a posição majoritária é que, em se tratando de lei mista, aquela na qual eu tenho tanto regra processual quanto regra penal, regra processual penal quanto regra penal, eu vou ser obrigado a seguir a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 40. Ou seja, se ela for mista, eu pego a regra do direito penal e somente aplico essa lei aos casos já em vigência, somente faço a retroatividade dessa lei se for em benefício do réu, ok? Então, portanto, a norma penal somente retroage em benefício do réu, a norma processual penal tem aplicação imediata, ainda que o processo esteja em andamento, e a norma mista, ou seja, aquela que tem os dois regramentos, segue a norma penal, somente retroage em benefício do réu. Bom, gente, essa foi apenas uma aula de lei processual penal no tempo, super curta, somente para a gente discutir isso, e ficamos nas próximas aulas para a gente discutir outras questões. Um grande abraço para vocês e até a próxima.